E aí galera, beleza? Meu nome é Alex Lima, eu sou o cofundador de um movimento chamado Transformação Criativa e tem um projeto chamado Transcriativa, que é uma comunidade de criativos voltados para o processo de transformação criativa de negócios. Como é que a gente usa a criatividade como ferramenta de geração de valor, renda e empreendedorismo? Nisso, a gente viajou o Brasil procurando essas pessoas, esses locais, e fez um documentário, uma websérie. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, não. Hoje é sobre o que originou essa transformação criativa como empresa, como movimento, e qual foi o pensamento anterior a isso. Bem, eu trabalho há 17 anos com estratégia para empresas, meio que antecipando negócios, antecipando comportamentos, tentando, né? Tentando prever e modelar novas formas de relacionamento de consumo. E uma dessas formas foi o que eu chamo de 8B, a gente vai falar sobre isso aqui. Enfim, até agora a gente a gente sempre pensou de forma linear, a gente cresce, nasce, evolui e morre, como dizem, né? Mas grande parte do nosso perfil de consumo está inclusive nessas faixas, nesses quadradinhos que a gente se encaixa ou nos encaixam. Nesse processo, como eu falei, os modelos de negócio seguem nessa mesma linha. A gente pode ver não só um tipo de perfil de plano de saúde, de aposentadoria, perfis de carro, de consumo, como é que esse enquadramento fala direto para você naquele cenário, naquele local. Enfim, pensando nesses comportamentos, a gente vê que tudo agora é disruptivo, tudo é exponencial, tudo é propósito, tudo é inovação, muito bacana, muito legal, mas tem algumas coisas que não mudam, que são esses comportamentos essenciais, e tem outras que, como essas palavras, como os caminhos da moda, eles vão migrando, né? Nessa migração, depois disso, esse tipo de pensamento foi feito há 3 anos atrás, então não tinha muito a ver com a pandemia ainda, mas tinha a ver com momentos de fato, de ruptura e de transformação, e a gente está vivendo isso de uma forma muito acelerada agora com a pandemia. E é isso. Não adiantava falar antes de transformação digital há 2 anos atrás, 3 anos atrás, para a grande maioria das empresas. A transformação digital é algo que está sendo vivido numa expansão absurda nesses momentos, né? As empresas que não pararam para pensar sobre esse assunto antes foram obrigadas a parar para pensar nesse assunto agora. Então é isso. A pessoa muda no momento que precisa. O que a gente faz nesse processo de negócio é tentar esses processos de mudança, antecipar isso antes de ser necessário. E aí que vem, isso aqui não é de agora, se não me engano tem uns 3 anos, falava que em 2020 40% dos trabalhadores americanos iam trabalhar de forma independente, remota, enfim. 2020 talvez 100%, não 100%, mas 90% veio isso. A melhor previsão não vai adiantar nada com comportamento e situações do momento, né? Então, mas ainda assim estava bem certa, estava bem direcionada. Isso aqui é uma questão, não aconteceu por acaso, entre aspas, né? Mas ainda assim, esse processo está caminhando de forma galopante. 3 anos atrás eles mandam uma pesquisa dessa onde provavelmente não era nem 15%. É a mesma coisa disso. CD no molejão, bonito, bacana, década de 90, para escutar uma música a gente ia comprar o CD inteiro. Vem iTunes, vem uma nova forma, uma nova modelagem, não é que quebra de uma forma imediata, mas dá uma saculejada para se repensar aquela onda em cima do mercado fonográfico e entram outras formas, outros modelos, outras formas de distribuição. Então, em cima disso, que quebra uma outra jornada. E agora a gente está vendo esses processos acontecerem, ainda não de uma forma completa. Eu imagino que grande parte das transformações criadas agora, nesse momento, nem chegaram ainda, vai começar a bater daqui a 2 anos, enfim. E a gente pega essas tendências, essas teses, inclusive, faladas para servir também como roadmap dessa forma, né? Por exemplo, uma deles é o 6D. O 6D é da galera da Singularity, se eu não me engano, Steven Kotler, enfim, com Peter Diamandis, fizeram esse cronograma, esses passos para o disruptivo, para o exponencial. E é interessante analisar esses negócios, esses modelos, esses comportamentos também passando por isso.
esses 6Ds são 6 passos, obviamente, onde o primeiro passa por digitalização. Digitalização do processo. Seja um texto, uma forma de certificar alguma coisa, seja uma forma de trabalho, inclusive. Primeiro passo, digitalização. O segundo é decepção. Putz, isso aí não vai funcionar, isso aí não, nunca se fez dessa forma, isso daí tá assim, tá com erro. Geralmente a curva cai aqui. Para depois dessa melhora, dessa estrutura, desse repensar, desse teste e validação disso, entra o processo de começar a crescer em cima disso e pegar gosto, pegar movimento, não para massa, mas de certa forma esse processo ir crescendo e começar. Vocês lembram da Mavica, né? Cara, vocês lembram? Não, isso aqui é da minha época, mas era uma máquina cara em um disquete, uma máquina digital, uma das primeiras que tiveram. Então o processo de armazenamento dela era quase nulo frente ao que tem hoje, a qualidade técnica dela é nada, mas o preço era absurdo. Então aí vem as máquinas mais eletrônicas, começa a crescer um mercado novo. Eu estou falando isso aqui de 20 anos atrás, vamos botar assim, esse espaço de tempo. Desse mercado novo, essa câmera hoje não é quase nem necessária. A gente tem esse celular que está gravando esse vídeo, já transmite, já faz mais objetivos em cima disso aqui. Então desmaterializou aquele processo anterior. Nesse processo anterior, depois de desmaterializar, vem o quarto passo, que é desmonetizar. Então, pega o Instagram hoje, eu não preciso mais revelar a foto, a gente já sabe dessa história toda, mas a gente desmonetiza aquela função. Se a função é guardar uma memória, eu guardo a memória de uma outra forma, de graça e completamente compartilhada. E aí é que vem a sexta, que esse é o objetivo do sexto D. Compartilhar, nesse caso, é democratizar, acesso, gerar acesso. Então, do digitalizar para democratizar, todos esses passos, analisem esses novos comportamentos a partir desse prisma. Um outro comportamento muito forte, sendo falado não de agora, mas já tem algum tempo, é sobre a indústria 4.0, tudo é 4.0, 4.0, enfim, de uma forma bem resumida, é como é que esses elementos se conectam, eles se respondem, não vou falar programa porque não é isso, mas eles interagem e entregam um ciclo, né? É o farol, o sinal do trânsito que está integrado com o teu carro, que está integrado com a máquina da indústria, que está integrado com a tua comida que vai chegar em casa com a luz. Enfim, a doideira é basicamente essa. E nesse processo de integração, Brasil ainda desejando estar com um parque fabril desse, ou conexão 3.0, a gente está nesse momento de 2 para 3.0 para 4, enfim. A pergunta não é nem sobre o que é 4.0, é quando tudo isso estiver pronto. O que falta? O que sobra para a gente? Quando as máquinas estiverem conectadas, quando os serviços e os trabalhos estiverem automatizados, quando o processo de análise, gestão, gerenciamento, o que sobra para a gente como profissional? E aí começa esse processo, né? Esse processo no mundo já bem avançado, mas vamos botar para o Brasil aqui, que é uma necessidade urgente minha, da Nath, da minha esposa e de Transcriativa, e o Brasil nesse caso todo. Como é que a gente está nisso? A gente tem situações aqui que, para falar sobre indústria 4.0, tecnologia e tal, a gente tem que resolver primeiro. Na questão de saúde, seja na questão intelectual, educação, enfim, seja na questão social, um dos países mais desiguais do mundo, quiçá o maior. A parte financeira, e a gente fala de desigual, não é nem eu ter dinheiro, mas o acesso a dinheiro, por exemplo. E olha que dado doido. Eu não sabia disso, mas 50% das empresas no Brasil ainda pagam em espécie. Por que isso? Porque 19% dos MEIs, isso aqui é o dado do ano passado, tá? No começo do ano passado, 81% não tem acesso a serviços bancários, a gente vê fintech, coisa não sei o quê, mas ainda assim é muito precário, está muito distante o potencial de acesso que nós temos. E olhando todos esses cenários, entra no contexto dos 8Bs, que, vendo essa parte, não é nenhuma tese, não é nada, mas é um direcionamento que vem os 8Bs da transformação. Quais são eles? De uma forma resumida, pegar a transformação digital de um lado com alguns grandes impactos, olhar para isso, não estou nem falando o que vai ser, mas olhar para esse meio, que vai gerar um impacto certamente no teu negócio, na tua vida, no teu comportamento, enfim. Só olhar, analisa, para surfar isso ou estar atento.
sobre transformação digital e transformação criativa. Primeiro B da transformação digital, que é sobre Big Data. A quantidade de informação que a gente tem hoje e que já está começando a vir essa avalanche de dados baseados em informações, ou direciona para a gente para informação, para dar certeza. Só está começando a captação dessas informações para nos dar ainda mais certeza. Vou dar um exemplo aqui, um carro desses autônomos, né? Isso aqui é um dado da Intel, que tem tudo, dirige sozinho, pega câmeras, tem isso, analisa temperatura. Um carro desse por dia, ele produz 4 GB de informação. Um carro desse, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como é que vai ser carros desses circulando na rua produzindo essa informação? E aí eu pergunto, como é que fica, por exemplo, a função de um Detran, onde o meu carro produz mais informação do que o Detran inteiro no ano inteiro? Como é que um collabs de carros, frotas, podem me dar informação mais acurada, mais certeira, mais fiel ou outras do que um próprio departamento de trânsito? Então, num processo desse, como é que a gente vai usar a informação para o nosso benefício, de onde é que a gente puxa, o que a gente contribui, olhar para isso de uma outra forma, como um negócio como um todo. Segundo, blockchain. E aí quando fala blockchain a gente já pensa em criptomoedas e tal, enfim, também. Mas mais do que isso, certificação. Eu estava vendo semana passada sobre a união de bancos centrais no mundo e em cima de blockchain fazer uma moeda entre coisas. Umas doideiras dessa forma que ainda leva tempo. Mas o objetivo não é ainda levar tempo. Eu posso certificar uma casa, uma propriedade física em blockchain. Eu posso certificar uma obra de arte. Eu posso comprar, transacionar valores financeiros em cima disso com muito mais segurança do que o modelo hoje. Então, em cima disso, eu não sei como, mas certamente isso deve impactar de alguma forma a tua vida nos próximos anos. É o segundo B, onde o terceiro... Opa, desculpa, vou passar isso aqui. Onde o terceiro é biohacking ou biossegurança, enfim. Como é que os dados... A gente está pegando Big Data, mas como é que os dados do teu corpo, das tuas informações, da tua vivência, também é valor. E mais do que isso, né? Como é que esse valor volta para você? Aqui a gente tem 2 casos, mas são casos ainda, vamos botar assim, ainda fantasiosos, né? Para melhorar um pouquinho a minha concentração. O outro, que é o Neil Harbor, por exemplo, ele tem implantado dentro dele uma ferramenta que é capaz de ativar outros sensores do corpo, enfim. Mas isso daí ainda está muito fantasia. Eu quero tirar da fantasia e botar coisas que já acontecem, né? Por exemplo, para regular a menstruação, por exemplo, né? Um DIU eletrônico, alguma coisa assim. Mas em processos desses já está trabalhando com o nosso corpo. Se a gente pega um relógio que tem um eletrocardiograma 24/7, já tem mais dados do meu corpo do que o meu próprio médico. Então, em informações como essa, como é que a gente mistura essas 3? E o que sai dessas misturanças todas? Os 3 de transformação digital que a gente tem que olhar com muito mais força. Não é entender isso, mas estar ligado no que está acontecendo nesses cenários. E aí a gente passa para a transformação criativa. Alguns passos para você olhar isso como negócio, como valor, como diferenciação e como ferramental para que você possa, novamente, não é nem surfar a onda, mas estar antecipado de alguns movimentos que podem chegar. E em cima disso, comportamento, behavior. O quarto B é comportamento. A gente está vendo agora uma avalanche de empresa sendo destroçada por um comportamento que a gente chama de glass box, que é paredes de vidro. Não tem mais a transparência é total, na verdade. Não tem mais como você pegar e esconder um caso de assédio sexual dentro da tua empresa. A tua empresa não pode aceitar. E isso é comportamento. A tua empresa não pode aceitar ficar calada dentro de uma situação que levantou a bandeira de uma forma. Isso é comportamento. Comportamento hoje é marca também. A Glassbox aqui, num passo... Depois procurem sobre isso, que é bastante interessante. É uma pesquisa que saiu em 2017, 2018, por aí, falando sobre essa tendência de visibilidade extrema, transparência radical em cima de comportamento empresarial. Quinto B, bold, atitude, ação, é aquilo.
Ah, eu sou a favor dos animais, e acontece uma atrocidade, você não se manifesta contra aquilo, não, tu está calado, tá? Eu sou contra o racismo, e acontece um racismo dentro do teu comportamento que não fala, e você não teve atitude para fazer, acabou, isso é marca também. Então num processo desse, mais do que um comportamento, ter atitude para executar aquele comportamento dito. Um pode ser vitrine, o outro tem que ser ação, porque vitrine a gente não aguenta mais. E num processo desse a gente está vendo esses castelinhos caírem e ruírem exatamente por uma deficiência de comportamento empresarial. Eu vou passar esse, mas o sexto, B Corps, Sistema B, novas formas de gestão. E aqui não é para falar sobre Sistema B como plataforma, mas novas ODS, como é que as nossas empresas, os nossos negócios estão olhando para novas formas de gestão. Eu boto aqui como B Corps pelo comportamento também, mas como métricas, como KPIs, como resultados tangíveis e tangibilizados que você vai fazer para mudar o teu entorno, a tua forma, dentro de você, o teu produto, o teu serviço, a tua entrega. Então, mais do que o que você divulga, o que você vende, como é que você faz isso acontecer? Como é que está a matéria-prima daquilo? Então, esse comportamento em si, do todo, passa a ser um grande derivador de negócios cada vez mais forte. Não é novidade, mas cada vez mais forte. E aqui, mais do B, né? Algumas empresas B, por exemplo, que temos aqui, aqui são mensagens, enfim. Isso aqui é uma associação, não é isso, mas uma corporação, um conglomerado, uma rede mundial de empresas que pensam de uma forma diferente do modelo padrão ou vigente hoje. Pensam no coletivo. Como Danone, Patagônia, Ben & Jerry's, Kickstarter. Aqui no Brasil a gente tem talvez a maior representante seja a Natura. Sétimo B, branding. Branding não como a marquinha, a estética, toda a questão visual, o universo imagético e comportamento dessa empresa. Isso é, de fato, extremamente importante. Mas branding é no todo. É na promessa até a entrega. Para poder fazer a promessa de novo. Então esse caminho cheio de etapas, desde construção do produto, construção da promessa, construção da entrega, construção de desejo, todo esse processo eu conheço como branding, não só a estética, né? Aqui é fácil a gente falar, olhar aqui, ver a cor, ver quando pronto, mas construir uma marca baseado em cima desses parâmetros aqui, né? Como são as minhas formas de meu legado? O que eu estou deixando? O que eu estou entregando em cima disso? Quais são as minhas formas de me relacionar com as pessoas, com meus clientes, com a comunidade? Quais são os meus acordos que eu estou fazendo com isso? Na verdade aqui, o que eu estou te prometendo? Qual é a minha natureza? O que é essencial meu? Quais são os meus comportamentos que o outro diferenciam, me fazem único, me fazem distintos frente ao mercado? Então, nesse processo, a gente tem aqui Big Data como informação, blockchain na parte de certificação, biohacking na parte de biossegurança, saúde, informações que você tem que pegar, branding na parte de promessa e entrega, olhar sempre sobre isso, B Corps mais na parte de gestão, ou esse modelo behavior qual é o comportamento que pulsa dentro da sua empresa, e bold, para que aquele comportamento que pulsa seja defendido, seja protegido. E aí vem o oitavo B, que é para fechar isso, que para mim um dos mais importantes, que vem esse processo de o que será de nós humanos no momento onde a máquina, não é nada de terror, não tem nada disso, né? Mas no momento que a máquina estiver fazendo a nossa atividade que a gente conhece hoje, o que a gente, ao longo desses 100 anos, conheceu que era a nossa tarefa e era a gente que fazia. O oitavo B é sobre Borogodó. E eu realmente acredito que Borogodó é a moeda do futuro. Na verdade, ela já está começando a ser a moeda do presente. Então, quando a gente pega que o Fórum Econômico Mundial, em 2015, bota aqui para os profissionais de 2020, as 3 principais skills tinham que ser solução de problema complexo, pensamento crítico e criatividade. Mas, na verdade, criatividade engloba esses 3 num todo, né? O Borogodó a gente está afunilando como a criatividade brasileira. Nesse processo, pegar o jeitinho brasileiro, aquele negócio, não.
botar como é que é a criatividade, a forma do Brasil de fazer inovação desde sempre. Então não é a gente que está falando o valor da criatividade. O mundo já fala sobre isso. Aqui no Pixel Show é um gigantesco defensor da criatividade desde sempre, inclusive. São empresas, movimentos, pessoas, negócios locais, como esse aqui, como o Pixel Show, e como você que valoriza isso, que a Transcriativa quer se juntar, quer fortalecer, quer, se possível for, um dia da voz. É sobre histórias que têm a criatividade como valorização de inovação, de negócios, de pessoas, de ideias. É pegar o capital intelectual e botar ele no seu merecido lugar. É sobre isso os 8 Bs da transformação. Outra coisa interessante é que ano passado, 2018, o Festival de Cannes, que é o principal festival de criatividade do mundo, desde sempre também, lançou uma nova categoria chamada Creative Business Transformation, transformação criativa de negócios. É sobre isso aqui. Os 8 Bs foram criados um ano antes nessa percepção. E agora entra Cannes botando essa pela primeira vez agora esse ano. E a gente vê, né? Se a gente está falando sobre transformação criativa de negócio e pega o Borogodó como valorização, como um dos principais ativos brasileiros, e é um ativo intelectual, é um capital extremamente forte, a gente olha o tamanho do Brasil e vê, cara, não tem como dar errado, real. Se a gente pega e valoriza isso de uma forma ainda maior, ou mais ainda, se junta com os que valorizam, como é o caso aqui, como é que a gente pode levar para mais cantos o nosso potencial criativo? E disso vem a certeza que criatividade é uma ferramenta fundamental para a geração de valor e renda. Desse processo, o que falta para a gente, como criadores, como criativos, como profissionais, enxergar isso cada vez mais forte? O que falta para marcas enxergarem isso cada vez mais forte e olharem que, em vez de fazer, gastar dinheiro, inovação, Vale do Silício e tal, cara, como é que pode fazer um processo de inovação aberta com o que sempre aconteceu? Como é que essa conexão entre a ideia e o produto, a ideia ou a solução do problema, principalmente, pode acontecer? Então, num processo desse, no Japão, lá fora, a gente está aqui tentando almejar, galgar a indústria 4.0, já estão falando muito sobre sociedade 5.0. Quando tudo isso estiver conectado, sobra o que para o humano? Sobra a capacidade intelectual, eles falam que é a sociedade super inteligente. Então, onde tudo já está conectado, sobra para o humano conectar neurônios, vamos botar assim. É claro que tem uma distância muito grande, é claro que tem um tempo ainda muito longo para fazer isso, principalmente se a gente olhar para cá, mas isso não quer dizer que a gente precisa passar toda a transformação digital, toda a digitalização de tudo para um dia pensar que capital intelectual tem valor. Não. Dá para ver agora, dá para fazer agora, dá para valorizar agora. Até porque é sobre isso. Sociedade 5.0, considerada agora em mercados, economia e tal, é a sociedade da criatividade. Cara, se a gente for olhar para o Brasil, sempre foi a sociedade da criatividade. A gente tem muito mais a ensinar para o mundo do que aprender sobre isso. E é sobre isso que a transformação criativa de negócio fala, seja ela do Cannes, seja ela da Sociedade 5.0 do Japão, seja qualquer for, os caminhos levam para isso. E se caminhos levam para isso, como é que a gente sai de uma meta, um objetivo, para já pular para o próximo? Então solucionador de problemas de uma forma criativa. Como é que a gente cria valores de uma forma criativa? Sempre foi feito isso. Mas como é que a gente direciona isso para olhar a criatividade como ferramenta que é? É claro que para aqui é fácil, mas se a gente pega numa empresa pública, não. Se a gente pega numa empresa, organização extremamente burocrata, não, a criatividade não é aceita. Então, e na sua grande maioria das formas, né? Então, um processo como esse, aqui, transformação criativa, transcriativa, Pixel Show, você, vários outros eventos, vários outros movimentos que já acontecem e sempre aconteceram, como é que a gente já começa a falar de uma direção cada vez mais sem volta. Sem volta para gente profissional, sem volta para empresas, para nossas empresas, para as empresas que a gente trabalha, que a gente presta consultoria. Todas elas estão procurando solucionar problemas. Solucionar problemas de uma forma criativa. Essa é a pegada. E aí vem problemas que não são necessariamente só da empresa, né? Podem ser problemas do mundo.
como é que a tua empresa, atrelada a objetivos do mundo, está ajudando. Não precisa ser algo que é só dentro. Como é que você está colaborando com outra coisa de fora, inclusive? E esse de fora é que começa. E aí a rede, lembra que eu falei do sistema B? Que você está preocupado não só com o interno, não só com o produto que você está vendo, mas com o entorno. E aí nesse processo que a gente já começa a olhar de outra forma, porque um problema que você pode solucionar aqui pode ser a solução para um produto que você está vendendo, pode ser o processo de diferenciação para um serviço que você vai fazer. E não estou falando botar para cá, porque esse é o único caminho. Não. Há vários. Como é que você se conecta com o meio, com o entorno, e sai do umbigo empresarial para ver que, de fato, qual é o processo de transformação que você pode ajudar a fazer. Esse gráfico vocês conhecem, então careca de saber, que é de commodity para produto, de coproduto para serviço, de serviço para experiência, bacana, legal, e provavelmente parou por aqui. O que a gente sugere, o que a gente abre de possibilidade, o que a gente entende e aprendeu é que desse gráfico de experiência tem mais um outro, que é o gráfico de transformação. Eu não quero só mais provocar uma experiência de consumo doido e aprendi isso. É o que eu sou transformado real, de fato, por usar o teu produto, por comprar a tua solução, por interagir com o teu negócio. O que isso promove para mim de transformação? E é em cima disso que vem, novamente, transformação criativa de negócios, que é o caso de Cannes. Vem disso, né? Mais do que prestar serviço, mais do que propor experiências, como é que a gente pode ser uma ferramenta, a gente pode ser uma ferramenta para guiar e ajudar, auxiliar a promover processos de transformação. Eu acredito muito que transformação digital mais transformação criativa, esses dois, as métricas dos dois, vão ser os novos guias de gestão para frente. Não que vão ser a única forma, claro que não tem nem nada disso, mas são novos guias para fazer você olhar novos cenários, novos mercados e novas formas de se comportar e se relacionar com o pessoal da outra linha ali. As métricas estão míopes, não quer dizer que estão erradas. A minha visão é, faltam outros passos, faltam outras pecinhas do quebra-cabeça, estavam faltando ali em cima disso, e essas não quer dizer que são essas peças. Mas eu tenho certeza que para mim funciona muito, inclusive nos meus estudos, que ajudam bastante a você olhar outros caminhos e podem fazer esse encaixe bacana no teu quebra-cabeça aí. Beleza? É isso, pessoal. Espero que tenha sido bacana. Aqui ficam as minhas redes sociais, mais fácil me encontrar por aqui. Fica o meu abraço, meu agradecimento de novo pro Pixel Show. Estamos muito juntos. Portas da transformação criativa abertas, da Transcriativa abertas para quem quiser. Vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado. Um grande abraço, até a próxima.